a gente começa hoje com a aula sobre participação popular. A gente tem a base aqui falando da participação popular sobre as instâncias e outros assuntos que essa lei 8142 de 90 nos traz. E depois a gente tem uma outra resolução, que eu vou te trazer na sequência, que ela trata mais dos conselhos de saúde. Também é um complemento muito válido para você fazer um estudo bem completo e não ter problema com nenhum tipo de questão acerca desse assunto, beleza? A gente sabe que essa lei é a segunda lei orgânica da saúde, ela saiu no mesmo ano e ela abraçou os vetos que foram feitas na primeira lei orgânica da saúde, a 80, 80, 90. Então, o que não passou ali, o que não foi aprovado, depois de um tempo ainda dentro do mesmo ano, teve essa aprovação, saiu em lei separada e tá tudo bem, a gente complementa. Então, nós temos duas leis orgânicas da saúde. Estude logo depois da Constituição Federal, que, aliás, a aula tá assim super completa, para que você tenha esse entendimento lógico e consiga não só decorar os conceitos de SUS, mas fazer um raciocínio que te ajude a ir acumulando, entendendo e resolvendo as questões, tirando aquelas alternativas mais bizarras, tá? Eu trouxe aqui só uma base para você, dentro da Constituição Federal, que a gente já teve a aula, porque dentro do artigo 198, ele trata das diretrizes. Então, lembra, a Constituição Federal é a base de tudo, não tem muita explicação de detalhes, precisa sempre de uma lei que vai trazer a regulamentação, em particular, de tudo que ali consta, né? E dentre as diretrizes que são citadas na Constituição, que depois, né, elas e outros vão virar princípios na Lei 80, 80, 90, a gente tem a participação da comunidade. Então, relembrando, no artigo 198, a gente tem a descentralização enquanto diretriz, e essa descentralização sempre cai ao contrário nas provas enquanto centralização, e a ideia é tirar o poder central da União e trazer para os estados e para os municípios. Só que quando eu trago para os estados e municípios, não pode ficar uma coisa solta, é por isso que se complementa dessa forma, com direção única em cada esfera do governo. Quais são as outras esferas? Estado e município, tá? A gente acaba não falando do DF porque ele exerce papel, ora estado, ora município, depende da sua função. Bom, se Estado e município faz parte dessa descentralização de criar braços para a União, a direção única vai ser a Secretaria Estadual de Saúde e, no plural, lógico, né? E as secretarias municipais de saúde. Então, descentralização com direção única em cada esfera. A primeira diretriz trazida pelo artigo 198. Depois, atendimento integral é outra diretriz, com prioridade para as atividades preventivas, ou seja, vai ser dada atenção ao processo de não adoecer, ao processo de saúde mesmo, a promover saúde e prevenir agravos. Olha que importante aqui. Então, é um olhar diferenciado que veio aí de um histórico bem ao contrário disso antes da reforma sanitária. Então, o atendimento integral é uma diretriz que vai virar um princípio, tá? Que vai ser também, não é que vai se transformar, vai ser também um princípio. Só que, como o indivíduo adoece, a ideia não é abandonar a parte assistencial, por isso que está escrito sem prejuízo dos serviços assistenciais. E a terceira diretriz é o assunto dessa aula, a própria participação da comunidade, que aqui fica citado simplesmente assim, solto. Na lei 80, 80, 90 também não tem ali um detalhamento acerca desse assunto, e aí vem a 8142 trazendo esse contexto de forma mais explícita, tá? Fechado? Bora lá. Lembrando, né, que a participação da comunidade, ela foi muito importante lá na 8ª Conferência de Saúde, que foi a primeira conferência que houve a participação da comunidade na discussão, que hoje a gente trata como normal. A gente sabe que nas conferências, conselhos, existe a participação da comunidade. Ali na 8ª foi a primeira que desencadeou, então, o processo legal para a construção do SUS. Com essa base agora, que é bem fácil de entender, a gente entra em mais um detalhe aqui da 80, 80, 90, por causa que aparece o termo participação da comunidade. Então, apareceu enquanto diretriz na Constituição, apareceu enquanto princípio, o artigo 7º trata dos princípios, apareceu enquanto princípio aqui na 80, 80, 90, mas parou por aí. Não tem nenhum detalhamento sobre isso. E agora vem a outra lei nos trazendo esse detalhamento. Base feita, né? Então, vamos lá. Do que se trata a Lei 8142? Ela não trata só da participação da comunidade, apesar de a gente associar só com isso, tá? Ela dá também uma introdução para a parte do financiamento das transferências intergovernamentais, que a gente vai complementar em aula própria quando a gente tratar da Lei Complementar 141, tá? Então, os assuntos da 8142, a própria participação da comunidade, na gestão do SUS, que não é a função enquanto usuário. Para isso, a gente tem a Carta de Direitos e Deveres dos Usuários, que
a gente vai ver também em aula própria, tá? Das transferências intergovernamentais de recursos financeiros da área da saúde, a transferência entre os entes para se tratar do assunto saúde e outras beiradinhas aí de assuntos também citados. São esses dois assuntos importantes, o que constam aqui. É uma lei super curtinha e depois a gente vai estudar uma outra legislação que trata também de uma parte dessa participação complementar e vai fechar esse assunto com chave de ouro, tá bom? Então o assunto da lei é esse. E agora eu quero que você veja comigo no grandão para a gente fazer as devidas observações. Como a lei é curtinha e como o assunto é muito objetivo, cada palavra conta, tá? Todas as palavras contam, tá? Observa aqui, ó. O SUS, que a Lei 808090 trata, aliás, ela inicia, né, a regulamentação muito bem feita, por sinal, contará em cada esfera do governo, em cada esfera, lá na esfera da União, lá na esfera do Estado, lá na esfera do município, em cada esfera da União, sem atrapalhar as funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Instâncias colegiadas, quando a gente fala colegiada, é aquela que tem participação diversa, tem representação diversa. Quando a gente fala de representação, são pessoas, categorias diversas de indivíduos, digamos assim, tá? E além disso, tem a característica da tomada de decisão em grupo, tá? É uma característica desse termo que te ajuda já a entender todo o funcionamento. E detalhe, a gente está falando aqui de participação da comunidade, mas pode aparecer outros termos no seu edital, caso essa lei não esteja explícita o número dela lá, tá? Por exemplo, participação da comunidade, vai entrar, participação social, pode entrar também como controle social ou participação popular. Qualquer um desses termos ou alguma coisa muito próxima disso, a gente está falando dessa base legal muito relevante para você, tá? Tudo bem? Bom, quais são as instâncias colegiadas, ou seja, quais são os mecanismos oficiais de controle social? Então, aqui vai ser feito o controle social através dessas instâncias, tudo bem? Ficou bem claro, assim? E por que que a participação popular acontece aqui? Porque lá na Constituição, a gente tem uma grande frase, né, bem mais para trás do que a parte da saúde, que é: todo poder emana do povo. Essa frase é super conhecida, né? Todo o poder emana do povo. Pois é, aqui está um exemplo disso. A gente tem as ouvidorias, a gente tem as mesas de negociação, tá? Então, a gente tem aqui mecanismos de participação popular, beleza? Tranquilo? Bom, então, quais são as duas instâncias colegiadas cuja troca do significado de uma para outra vai ser o alvo das suas questões? Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. Desse artigo 1º, essa frasezinha de sem prejuízo das funções do Legislativo, ele vai colocar que é com prejuízo do Poder Legislativo. Quem é o Poder Legislativo? É o poder que aprova as leis, né? Vereador, na parte municipal, Assembleia Estadual, Estado, Congresso Nacional, na parte nacional. Então, os conselhos e as conferências não podem interferir na função do legislativo. É isso. Eles também têm poder decisório, mas não interferem na função do legislativo. E esses trocadilhos todos podem acontecer por aqui. Quais são, então, os dois mecanismos oficiais de participação popular segundo a Lei 8142? Conferência e conselho. Tudo aqui está decorado, bem decorado? É isso, né? Não tem mais de onde tirar dessa frase, tá bom? A gente já explicou tudo que podia cair, toda e qualquer frase assim, aleatória que pode aparecer nessa prova. E agora, a grande parte das questões vem fazendo a confusão do que é conferência para conselho, com vários trocadilhos também. Então, a gente vai passar aqui para frente para não ser pego de jeito nenhum. Vamos lá. A conferência, reunião, tá? Conferência é a mesma coisa que reunião. Quando a gente fala, vou fazer uma reunião, eu estou lá 24 horas na reunião? Não, eu não estou. Então, conferência, ela acontece às vezes, ela tem um intervalo na qual ela acontece. E esse intervalo é a cada 4 anos. Primeiro ponto. Para falar que a conferência, ela é permanente, não é, tudo bem? Ela tem um intervalo para acontecer. Então, ela se reúne a cada 4 anos. Como ela é uma instância colegiada, a gente já sabia, pelo slide anterior, que ela tem a representação de vários segmentos sociais, tudo bem?
Esse detalhamento dos segmentos sociais vem já já, não se preocupe, eu tenho certeza que você já leu sobre isso, não vai ser nenhuma dificuldade. E na sequência vem qual é a função dela: avaliar a situação de saúde, propor diretriz. Então primeiro ela olha a cena, olha a foto, olha o retrato do que está acontecendo e propõe diretrizes para a formulação de política de saúde nos níveis correspondentes. É uma conferência municipal, então para os níveis correspondentes municipais. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o período, 4 anos, conferência 4 anos. A gente tem aqui quem compõe, então a gente sabe que são vários segmentos sociais. A gente tem aqui a função. Qual é a função? Avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação de políticas públicas. E quem convoca? Se é uma reunião, alguém convoca. A convocação normal é do Poder Executivo. O que é normal? Ordinária, ou seja, a convocação que a gente já sabe nesse intervalo, a cada 4 anos, é pelo Poder Executivo. Ou extraordinariamente por esta, ou pelo Conselho de Saúde. Como que é extraordinariamente? Outra reunião, uma reunião em período que não é esse habitual. Pode ser convocado por esta ou pelo Conselho de Saúde. Bom, a gente destrinchou as possibilidades aqui e já já a gente volta porque eu vou trazer uma tabela comparativa da conferência com o conselho. E aí você não vai ficar confuso. Tudo bem? Tranquilo? Agora a gente vai pro Conselho de Saúde. Vamos fazer a comparação. Veja que a gente está ainda no primeiro artigo, tá? Vamos lá. O conselho não é uma reunião. O conselho é algo que existe sempre, tá bom? Então, ele tem essas duas palavras aqui que são essenciais para matar as questões na sua prova, para não ser pego pela banca. A primeira característica do Conselho de Saúde é que ele é permanente, ele não é esporádico, ele não é, ou qualquer palavra que sai dessa ideia de constância, ele é permanente, tudo bem? E ele é deliberativo. O que é uma coisa deliberativa? É uma coisa que tem poder de decisão. Não pode errar isso na prova. Tem poder de decisão, apesar de não interferir no legislativo, que a gente já tinha visto lá no início do artigo 1º, tá? Ele também tem várias representações. Então, vamos lá. É um órgão colegiado. Quando fala colegiado, a gente já sabe que tem várias representações. E quais são os tais representantes? Então, vamos lá. Representantes do governo, prestadores de serviço, e tá da mesma cor propositalmente, porque eles vão compor um mesmo percentual, já já a gente vai detalhar isso. Outra composição, profissionais de saúde, e outra composição, os usuários. Então, a gente vai agrupar depois em 3 grandes pacotes, tá? Só que a gente vai juntar os representantes do governo com os prestadores de serviço no mesmo percentual, certo? Bom, eles vão atuar em quê? Esse conselho que é permanente, que decide, que tem essa composição, faz o quê? Atua na formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde. Olha a diferença para cá. Aqui eu avalio, observa os verbos. Na conferência eu avalio e eu proponho novas diretrizes. E perceba aqui que eu coloco estratégias para fazer valer o que eu tinha proposto, certo? E eu vou controlar essa execução. E nos 2 casos, é na esfera correspondente. E esse finalzinho aqui vem sempre trocado nas alternativas. Esse controle de execução, essa formulação de estratégia inclui os aspectos econômicos e financeiros. E na prova vem que exclui os aspectos econômicos e financeiros, tudo bem? Detalhe, qualquer pessoa pode presidir o Conselho de Saúde, desde que ele seja conselheiro e participe do processo de eleição, tudo bem? A gente tem isso aqui na 12ª do Conselho da Conferência Nacional de Saúde, a gente tem essa possibilidade. Então, pode ser eleito, se aparecer por acaso extrapolando, né, o texto aí, qualquer conselheiro ali, desde que ele participe do processo de eleição desse colegiado, ele pode presidir, tá bom? Bom, o que mais no finalzinho? Cujas decisões, a gente já viu que tem poder de decisão, cujas decisões são homologadas, são finalizadas, bate-se o martelo, pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Em cada esfera tem o seu chefe, não tem? Pois é, é ele que vai fazer a homologação das decisões do Conselho de Saúde. Percebeu que tem muitos detalhes, cada pedacinho importa, e qualquer mudança nesses detalhes torna a alternativa incorreta ou realmente ela está idêntica ao texto aqui da Lei 8142. Você vai se acostumar, você não vai falar isso de cor. Claro que não, a gente vai esquecendo, mas a gente vai se acostumando. Quando a gente lê alguma coisa do avesso, aquilo realmente incomoda. Mas como isso cai demais, eu trouxe aqui para você
uma tabela, e essa tabela está lá no resumão do seu PDF, vai te ajudar a novamente ver características e fazer uma comparada entre uma coisa e outra. Olha só como ajuda a gente a reforçar ainda mais. Ó, com relação à periodicidade, a gente vai comparar a conferência primeiro, então lembra, conferência é reunião. A gente vai comparar a conferência, que a gente já viu que tem um intervalo aqui de 4 em 4 anos, e o Conselho de Saúde não tem periodicidade. Por quê? Porque ele é permanente, ele não tem periodicidade, ele está sempre lá. Bom, caráter eventual e provisório, apesar de não estar isso explícito, é essa a ideia que dá numa reunião que acontece somente a cada 4 anos. E foi utilizado só para comparar com o termo que está dentro do Conselho de Saúde, que é permanente e deliberativo, tá? Então, pode aparecer que o conselho é provisório e não é. Pode aparecer que o conselho é eventual, não é. Essa característica mais esporádica é da conferência. Bom, quem compõe? A mesma coisa, representação de vários segmentos sociais. Aqui, veja que na conferência, ele não tem no texto legal, ele não tem exatamente quem está fazendo parte. Governo, prestador de serviço, que eu te pedi para considerar um grupo só, profissionais de saúde e usuários. A gente sabe que tem a mesma composição, mas ele não está explícito, então cuidado ali com a letra da lei. Já no Conselho de Saúde tem esse detalhamento, tá? Detalhe aqui também, só para complementar, esse 4 em 4 anos aqui é sempre no primeiro ano da gestão, tudo bem? Já que vai propor políticas públicas e etc., tem que dar tempo ao longo da gestão para fazer esse acompanhamento, tá? Aqui embaixo, homologação das decisões. Não se aplica, o texto não traz absolutamente nada sobre isso, já do Conselho, chefe do poder legalmente constituído em cada esfera. Agora, objetivo, veja, lembra da conferência? Eu avalio como que está a situação de saúde e eu proponho mudanças, eu proponho diretrizes para formular políticas públicas. E já no Conselho, eu vou propor as estratégias, eu vou formular as estratégias, eu vou fazer um controle. Conselho faz controle, tá? Controle do quê? Da execução dessas políticas públicas, e não é algo genérico. E entra aqui o jogo financeiro, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, tudo bem? Ele é fiscalizador, inclusive, do Fundo de Saúde, tá? Eu ia colocar Fundo Nacional, mas depende da esfera que a gente está falando, tá? Quando a gente fala aqui avalia as condições de saúde, é para saber se os 4 anos anteriores foram efetivos ou não, e o que vai precisar melhorar para os 4 anos futuros, né? Corrente que vai se tornar os 4 próximos, digamos assim, tá? Tudo bem? E o nível são todos os níveis em ambos os casos, tanto na conferência e no conselho, que a gente encontra ali a frase, né? Em cada instância ou em cada esfera, é a mesma coisa, fala nisso, então se refere a todos os níveis. E para a gente encerrar, antes de ir para o próximo artigo, quem convoca? Então, a conferência, ela é convocada, ela acontece esporadicamente, a cada quanto tempo? 4 anos. Então, é o Poder Executivo que ordinariamente convoca, ou de forma extraordinária, ou seja, uma reunião que foge desse prazo, por esta ou pelo Conselho de Saúde. A própria conferência pode fazer as convocações, tá? O conselho não se aplica, porque ele é permanente, ele é contínuo, tudo bem? Então, aqui voltando para a conferência. Então, a regra geral, quando cair na prova alguma coisa assim, é o executivo, tudo bem? É o executivo, tá? E quando fala por essa, é o próprio poder executivo, ou pelo Conselho de Saúde. Então, o próprio poder executivo, ele pode convocar por ela, ele faz a convocação ordinária e extraordinária, tá? Então, o executivo, ele faz a convocação ordinária e a convocação, quando necessário, extraordinária. Só que a extraordinária, o próprio Conselho de Saúde pode fazer também, por esta ou pelo Conselho de Saúde, tá? Não cai assim com tanto detalhamento, eu vou te falar que residência entra esmiuça até revirar do avesso os buchos aqui, tá? Esse pedacinho. O concurso costuma ser um pouquinho mais bonzinho. E homologação das decisões, a gente já tinha visto, né, aqui? Não, a gente não tinha... tinha visto aqui. Tá, beleza. Aqui ficou repetido. Tranquilo? Conseguimos trazer aí esse detalhamento importante, então não tem mais de onde tirar questões na qual esse texto não responda às tais questões. Se é o seu primeiro contato, que eu acho difícil com esse texto, você vai ler várias vezes, vai fazer várias questões, e como o texto é pequeno, você vai nas questões repetir muito isso, vai gravar. E se não é o seu primeiro contato, tenho certeza que acabou as possibilidades de erro aqui para você. Mas vamos continuar, que cada pedacinho conta, tá?
No parágrafo 3º, ainda do primeiro artigo, diz assim, ó, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, cuidado para não confundir todas essas siglas, tá? Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Ah, mas não é igual ao primeiro? Não, aqui não tem a palavra secretários, percebeu? Conselho Nacional, ente da União, não tem. E por que aqui tem secretários? Porque aqui a gente está falando das secretarias. Quem que é secretaria? A gente tem a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Então aqui, ó, a gente tem o nome Secretários Municipais de Saúde, já dá para entender que é o ente municipal, e a gente tem aqui em cima, sem o nome estadual, mas fala secretário, então é o outro ente, tá? Então quero te lembrar que CONAS e CONASEMS, ou seja, esses dois aqui, juntamente com o ministro da Saúde, vai compor a representação, então, dos secretários municipais, secretários estaduais, junto ao Ministério da Saúde, vai formar essa comissão intergestora tripartite. Então, os três, o ente, vamos colocar aqui, o ente municipal, o ente estadual e o ente da União, essa representação aqui vai formar a comissão intergestora, tá? Comissão que a gente viu esse nome, comissão intergestora, aí no caso aqui é tripartite, porque tem os três entes, a gente viu isso daqui lá na lei 80/80/90, tudo bem? Vai formar isso daqui, a gente já viu isso, tá? Então, se são gestores, essa representação no Conselho Nacional tem a ver com a composição de representantes do governo, cuidado para não colocar aqui a participação popular, porque aqui a gente está falando da comissão intergestora, tudo bem? É outra coisa. Então, só grava isso, que CONAS, e cuidado com as siglas, tá? CONAS mais CONASEMS, as duas juntas têm tem representação no Conselho Nacional de Saúde, porque aqui eu estou falando do ente maior, aqui eu estou falando do ente da União, e aqui eu tenho a representação do Estado, e aqui eu tenho a representação do município. E essas trocas de palavras acontecem com frequência, tudo bem? É treino que vai fazer a gente desvendar isso. Segue ainda dentro do primeiro parágrafo, olha quantos detalhes, né? A representação dos usuários nos conselhos e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Quando a gente olha a definição do que é conselho e conferência, na conferência ela não detalha, vai participar o governo, vai participar o prestador de serviço, vai participar o usuário, ele coloca ali que vai ter vários segmentos. Já no conselho, ele coloca um pouco mais detalhado, ainda sem os percentuais, até porque não entra aqui os percentuais, né, escrito de fato. Mas tem uma informação relevante que é sempre colocada na prova. Então, a parte dos usuários, ela é paritária, ela é metade. E a outra metade, pensa ali na pizza mesmo, e a outra metade vai ser dividida entre os demais segmentos na proporção que a gente já vai ver, tudo bem? Então, grava esse pedacinho, que a parte dos usuários, a representação desses usuários é paritário, beleza? Grava isso, tá? Em relação ao conjunto dos demais. Não vou colocar aqui, não vou perder tempo, não. Vou colocar porque isso vai gravando cada vez mais. Que horror, né? Isso vai gravando cada vez mais aí na sua mente. Quando fala paritário, é o usuário, é metade. A outra metade, é paritária em relação ao conjunto dos demais. Aqui é que vão entrar os demais na proporção que a gente já vai ver, tudo bem? Então, usuários, metade. Bora. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio. Então, eles têm regimento próprio, eles são que aprovam o próprio regimento. Então, aprovados pelo respectivo conselho. Então, existe uma certa autonomia aqui quanto a quê? Quanto à organização e quanto às normas de funcionamento. Então, grava, conferência e conselho de saúde tem essa autonomia quanto à sua organização e normas de funcionamento e eles mesmos aprovam o tal regimento, eles têm regimento próprio, tá bom? Tranquilo? Isso aqui é bem fácil, né? E veja que aqui ele sai da participação popular e ele começa a falar das transferências
intergovernamentais, que ele tinha dito já no começo que seria o assunto dessa lei, tá? Então vamos lá. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como? O que é o Fundo Nacional de Saúde? O Fundo Nacional de Saúde é a verba nacional para a saúde, tudo bem? Esse artigo ele vai dizer para onde vai o dinheiro desse fundo. Se ele é um Fundo Nacional de Saúde, quem administra esse fundo? Quem administra é o Ministério da Saúde. Agora, atenção, a gente tem aqui a fiscalização feita pelo Conselho Nacional de Saúde. Lembra que ele fiscaliza, inclusive, sobre os aspectos econômicos e financeiros? Então, atenção, a gestão desse fundo, já que o fundo é nacional, é do Ministério da Saúde. Agora, a fiscalização entra o Conselho aqui, tudo bem? Segue. Então, para que vai ser usado o dinheiro do Fundo Nacional de Saúde? Aqui ele coloca várias possibilidades e, claro, que na prova a ideia é reduzir essas possibilidades, colocar só uma delas e dizer apenas, ou inventar uma outra possibilidade, ou fazer uma troca colocando um não, uma coisinha a mais ou a menos aqui. É isso, tá? Então é bem literal, bem prova assim de quinta série mesmo, né? Da forma que eu vejo as provas dos meus filhos que falam, jura que avaliou dessa forma? Concurso é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Primeiro uso, possível, permitido, autorizado. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, dos seus órgãos e entidades, tanto da administração direta quanto indireta. Despesa de custeio, despesa do dia a dia, manutenção do dia a dia, itens do dia a dia, tá? Então, ó, custeio. Então, é a manutenção corriqueira. Não é uma reforma, tá? Manutenção corriqueira, de manutenção de um local que se trabalha, né? E itens habituais, por exemplo, papel, tinta da impressora, sabe, coisas do dia a dia? Isso é despesa de custeio, tá? Agora, despesa de capital. Aqui já entra uma tecnologia de infraestrutura, por exemplo, tá? Aqui já entra dinheiro que vai para infraestrutura. Percebeu a diferença? Tem uma diferença, né? Eles se somam na necessidade do Ministério da Saúde. Aí ele fala tanto da administração direta, ou seja, do próprio Ministério da Saúde, quanto da administração indireta. Por exemplo, as autarquias, a ANS, a Anvisa, a gente pode entrar aqui, tá? Então, os recursos do Fundo Nacional de Saúde podem livremente, é permitido ser utilizado para despesa de custeio e despesa de capital do Ministério da Saúde. Grava esse órgão aqui, porque a gente está falando do Fundo Nacional de Saúde, tá? Seja da administração direta ou indireta. Aonde mais é possível usar o fundo? Investimentos previstos já em lei orçamentária, então já tem lei orçamentária com esse planejamento para o gasto, então investimentos já previstos em lei orçamentária, sempre aprovado pelo Congresso Nacional, investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Esse plano aqui ele busca sempre aumentar a disponibilidade dos serviços de saúde, tá? Principalmente primários, fortalecer a infraestrutura da saúde, melhorar a eficiência da saúde, tudo bem? Pensa na qualidade, enfim, sobre isso. O que mais? Cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos outros entes, e aqui entra uma quantidade enorme de coisas, né? Percebe? Outros entes todos fazendo necessariamente as ações e serviços de saúde que já foram planejados. Olha quanto gasto entra aqui, né? Então, são 4 descritos expressos aqui no artigo 2º. Vamos rever. Para onde vai, eu vou colocar aqui o nosso marca-texto, para onde vai de forma lícita o Fundo Nacional de Saúde? Bom, para os gastos do próprio Ministério da Saúde, órgãos e entidades da administração direta e indireta, não importa se é despesa de custeio ou despesa de capital, as despesas que já estavam previstas na lei orçamentária, tá, do próprio Ministério da Saúde, investimentos do plano quinquenal e cobertura de ações e serviços dos outros entes, municípios, estados e distrito. Tranquilo? Fechado? 4 possibilidades, tá? Precisa memorizar sim, ou pelo menos reconhecer que isso está certo na hora de fazer a questão. Os recursos do inciso 4, ou seja, aqui da cobertura dos outros entes para implementar as ações e serviços de saúde, destinar-se-ão aos investimentos da rede de serviços, à cobertura ambulatorial, hospitalar e as demais ações de saúde. Como é que isso vem, às vezes, na prova
trocado, vem que esse dinheiro ele pode ser usado para as ações e serviços de saúde dos outros entes, aí ele vem assim, ó, exceto para a cobertura ambulatorial. Aí pode vir na cabeça, será que é só a parte hospitalar? Ou será que é só a parte da atenção básica? Não, aqui ele dá uma abertura, tá? Então, entra aqui a cobertura assistencial ambulatorial, hospitalar e demais ações de saúde. Olha como é aberto, né? Então, ele vem explicar, mas ele continua ainda deixando bem aberto. Fácil, né? Não é difícil, é só entender que o fundo tem um destino lícito e essas são as possibilidades descritas aqui que vai aparecer na sua prova, tudo bem? Bora! Terceiro, então, mudamos aqui o assunto. Os recursos que a gente viu aqui no quarto, qual que era o quarto mesmo? Essa aplicação pelos demais entes nas ações e serviços de saúde, tá? Serão repassados de forma regular e automática. O que é essa forma regular e automática? É aquela transferência que a gente conhece, fundo a fundo. Fundo a fundo, né? Pode dar união para o município, inclusive, tá? Pode ir direto, não precisa passar para o estado exatamente. Então, essa transferência, ela acontece de forma regular e automática para o município, para o estado e para o distrito. E aí a gente tem lá no artigo 35 da lei que a gente já estudou algumas condições, alguns critérios para transferência. Isso a gente já estudou, tudo bem? Tranquilo? Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no artigo 35 dessa lei 80/8090 que nós já vimos, será utilizado o repasse da seguinte forma, etc. Só que já foi, tá? Já foi regulamentado, então a gente esquece aqui. E eu te trouxe, claro, né? Porque eu não te deixo na mão, esse detalhamento para você lembrar, simplesmente. Como é que estava escrito lá no artigo 35? Olha como é que estava escrito assim, ó. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estado, Distrito Federal e município, transferidos de quem? Transferido do ente nacional, transferidos do Ministério da Saúde. Para acontecer isso daqui, será utilizada a combinação dos seguintes critérios. Então, essa transferência vai levar em consideração o perfil demográfico da região, o perfil epidemiológico do local que vai ser coberto, as características quanti e qualitativas da área, o desempenho, quanto o setor saúde participa nos orçamentos estaduais e municipais, o plano quinquenal e ressarcimento do serviço. Então, aqui é só um lembrete que tinham critérios, veja aqui, voltando aqui, ó. Esses recursos, portanto, para cobrir as ações e serviços de saúde que serão feitas pelo Estado, município e distrito, eles vão obedecer tais critérios que estão lá no artigo 35 da Lei 80/90, que a gente já viu que essa regulamentação já aconteceu, e aqui estão os critérios. Ponto final, tá? Só para a gente revisar. Segue. Os recursos desse artigo são destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando o restante aos estados. Então, veja que tem um repasse muito maior ao município, porque é o processo realmente de municipalização, de descentralização, porque é no município que acontece a implantação dos equipamentos, de fato. A gente tem muito mais vínculo dos equipamentos com o município do que com alguns equipamentos que a gente sabe que também são estaduais. Então, a descentralização, ela é muito intencionada, ela é direcionada, inclusive, no planejamento. Não tá difícil, né? Grava, a Lei 8142 diz que os municípios têm direito a 70% desse repasse. É um percentual aqui, cuidado para não confundir os percentuais, tá? Terceiro aqui, ó. Os municípios poderão estabelecer consórcio para a execução das ações e serviços de saúde. O início aqui, então, desse parágrafo, a gente já tinha visto lá na Lei 80/8090, tá? E agora continua. Remanejando entre si as parcelas desses recursos. Então, o acréscimo aqui é que quando o município recebe o repasse ao seu fundo, né, para as ações e serviços de saúde, ele pode remanejar parte para os fundos dos consórcios, coisa que não estava escrito lá na Lei 80/8090. Então, aqui foi um acréscimo do texto que a gente já conhecia. O município pode fazer consórcio? Pode. E ele pode utilizar esse dinheiro, essa verba que ele recebe de uma forma um pouco mais livre, né? Então, quando ele recebe o repasse para o seu fundo, para as ações e serviços de saúde, ele consegue, ele é permitido que ele remaneje parte para os fundos dos consórcios, dessas parcerias positivas para atender melhor a população, tá? Aqui, atenção, porque são os critérios obrigatórios, não vamos confundir lá com o artigo 35, que é o raciocínio do repasse, tudo bem? Aqui são os critérios para que tenha a transferência, tudo bem? Então, aqui são os critérios, vou colocar assim para não confundir. Vamos ler. Para receber os recursos que trata o artigo 3º,
esse repasse fundo a fundo da União, os municípios, os estados e o distrito, eles têm que ter o quê? Tudo bem? Não vamos confundir. Eles têm que ter fundo de saúde, lembra? Transferência fundo a fundo, aquele repasse regular e automático. Eles têm que ter conselho de saúde com composição paritária. Quando a gente fala paritária, porque metade, lembra? É composição dos usuários, o acento não é aqui, usuários. Tudo bem? Eles têm que ter plano de saúde. Lembra na aula de planejamento de saúde? O plano de saúde é o principal instrumento de planejamento do SUS, é o principal. Eles têm que ter relatório de gestão para permitir o controle. Aqui a gente tem a questão da transparência sendo aplicada, a prestação de contas, tá? Acontece de forma anual. E a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Contrapartida é uma previsão no orçamento que tem que ser descrito, né? O quanto do orçamento vai ser investido em qual área, essa descrição para onde vai o dinheiro, porque faz parte do planejamento, tá? Então, o que se trata esse trecho que a gente está estudando? O que os estados, o distrito e o município precisa ter na sua estrutura organizativa, digamos assim, para que se receba essa verba do município e se aplique nas ações e serviços de saúde da sua competência. Quais são os requisitos básicos, os critérios? Fundo de saúde, conselho de saúde com composição paritária, aqui foi repetido, nem precisaria porque é uma regra do conselho, tá? Plano de saúde e o relatório também é um instrumento de gestão e a contrapartida, essa descrição adequada para onde vai o dinheiro certinho, qual é o investimento que vai ser feito de fato, tudo bem? Bom, segue aqui. Depois, o que mais? É o último item. Comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, PCCS. O que é isso aqui? É mais um critério, é o último critério. A gente tem mais um, tá? É o último critério, previsto para 2 anos para sua implementação. Então, tem que estar descrito quais são o plano de carreira, cargos e salários dos profissionais. Isso é pré-requisito para se receber dinheiro da União. E aí vem o parágrafo, ó. O não atendimento pelos municípios, estado ou distrito desses requisitos, qual é a consequência disso? Implicará em que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelo estado ou pela União. Então, entenda, se o município não atende os tais requisitos, o ente imediatamente superior é que faz a administração. Aqui não está escrito que o repasse não vai ser feito. Aqui está dizendo que na ausência, claro que vai ter que ser organizado, feito as estratégias para que se tenha esses pré-requisitos, porque é o sistema de financiamento do SUS e acabou, mas se não tiver, o ente imediatamente superior faz a administração. Isso vale para o Estado também. Se o Estado, que é mais difícil, não tem essa organização, qual é o ente imediatamente superior? O próprio Ministério da Saúde, que seria o ente nacional, que faria a tal gestão. Não está explícito aqui que não seria feito o repasse, está dizendo que a gestão ficaria prejudicada. Veja que perde-se a autonomia dessa gestão. Fácil? Tranquilo? Não dá para não entender, pode ser uma informação nova que vai somar aí a sua necessidade de aprendizado. Agora, não é uma coisa que não dá para entender, até porque a ideia é, você não precisa ser um expert de saúde pública, você tem que acertar o X na questão ali certinho, tá? E aí, para a gente finalizar, é o Ministério da Saúde, mediante portaria do Estado, autorizado a estabelecer condições para aplicação, entre vigor, acabou. Ou seja, nada. Esse finalzinho é nada, é só o final de fato. Entendeu? Acabou a Lei 8142, acabou. Só que sobre os conselhos de saúde, eu quero te trazer outra normativa para complementar, porque ela também cai. Olha, essa parte aqui é mamata, porque a gente veio do processo da história das políticas públicas cheia de detalhes, a Constituição Federal também, cada palavra importa, também não é uma aula muito difícil. A Lei 8090 é uma aula que ok, dá para entender, mas ela é bem longa mesmo, então tem muita coisa ali para memorizar, e essa é mega curtinha. Então, não vacile nenhum pedacinho. Tá na dúvida num dos trechos? Faça questões. E assim, não filosofe, tá? Vai lá nas questões. Você consegue responder as questões? Vai para o seu próximo assunto. Vai para o próximo, porque tem muito assunto dentro do pacotão SUS, tá? Agora, claro, tá enroscando, não tá entendendo a questão, você pode me mostrar. Pode ser uma questão mal elaborada, pode ser um ponto da matéria que você não compreendeu, pode ser uma interpretação diferente que a banca fez, a gente vai tentar achar essa solução. O ideal é que você pratique muito para pegar todos os vieses possíveis desse tipo de
pergunta. Hora ou outra, a banca traz um pouco misturado, né? Não coloca exatamente que se trata dessa lei, mas sobre o SUS, assinale a alternativa correta, alguma coisa assim mais abrangente, e pode estar tratando dessa lei, da 80, 80, 90, ele vai fazendo a misturada, mas quanto mais você estudar assim de forma separada, o seu entendimento vai compondo que nem um quebra-cabeça, certo? Fechado? Bora lá para o nosso próximo bloco.